Bom, pessoal, vamos dar sequência aí. Agora é a questão discursiva 2, que é o nosso elemento surpresa da prova deste ano, né? Então, a gente tem aqui, até vou repetir o enunciado para vocês se recordarem. O texto a seguir é um trecho do depoimento, importante frisar isso, da surfista brasileira Maia Gabeira, que a Federal cometeu um equívoco aí que a gente descobriu que não é Mayra, mas é Maia o nome dessa surfista. Não tem importância, foi só um deslize, né? Porque isso não vai influenciar em nada aí na nossa questão. Então, vamos lá. É um depoimento da surfista brasileira Maia Gabeira, à revista Veja, então é onde foi publicado o texto, no qual ela conta episódios marcantes da sua trajetória profissional. Um trecho dessa narrativa, e aí outra parte importante do enunciado, foi suprimido, resultando em duas partes. Comando de continuidade à narrativa a partir do ponto em que foi interrompida, garantindo a coerência entre o trecho inicial e o trecho posterior à interrupção, com no máximo 10 linhas, né? Mínimo de 8, máximo de 10, obedecendo aos elementos formais necessários ao desenvolvimento do gênero discursivo solicitado. Gênero esse, narrativa. Então, a gente tem a ideia de continuidade, fazia tempo que a Federal não pedia, mas teve aí uns anos que ela pediu em sequência. A narrativa, que ela pediu uma vez só, e aí ela retornou pedindo os dois juntos, com mais uma surpresinha, que tem conclusão. E aí, conversando, a gente ficou feliz, porque a gente trabalhou a ideia de continuidade, percebendo que a gente deve compreender, então, a parte em que a Federal cobra compreensão. Compreender esse início, compreender o que, para onde o narrador, né, caminhava, ou mesmo o autor de um texto de opinião, o que ele prometia lá no começo, que aí, dando continuidade, a gente deveria entregar, dar continuação, e também a ideia da narrativa, né, que a gente tem que notar aí, juntando as duas coisas. Como que é esse narrador, qual é o personagem principal, em que situação ele se encontra, e onde parou o texto a gente perceber que a gente deve completar com os elementos tradicionais da narrativa, né? Então, a gente viu em sala de aula que a narrativa tem de ter personagens, que ela tem de ter um ambiente, um tempo e um narrador. Esse narrador é essencial, né? Porque uma narrativa tem alguém que narra essa história. Narrador personagem ou narrador observador? Tá? E aí, então, pelo enunciado a gente sabe que é um depoimento, lembra até do conceito de relato que nós também vimos em sala de aula. Relato, depoimento, texto em primeira pessoa, em que esse autor, o autor desse relato, fala de uma experiência que ele viveu, né? A personagem é a Maia Gabeira, e é também a narradora, logo que a gente percebe logo no começo, que ela fala, sou surfista de ondas, né? E aí, então, que a gente vai fazer o meio desse texto, e uma das dificuldades que a gente percebia durante a correção, né, nas assistências, é que muitos alunos falavam, eu não sei como terminar a minha história. E aí, então, se essa dificuldade, a gente tinha que ficar feliz, porque essa história tinha fim. Então, a gente tinha que perceber onde terminou e onde recomeçou o nosso texto para a gente preencher esse meio. E aí, gente, o que vocês têm a dizer? Eu achei muito interessante assim, esse retorno da narrativa. Acho que isso é um fator muito importante assim, para os próximos vestibulares, a gente pensar mais nisso. A continuação é uma coisa também, uma proposta também bem inteligente para você perceber a conexão entre os parágrafos, né? Então havia um parágrafo já, parágrafos, né, iniciais do texto, que você precisaria conectar a ideia a esse parágrafo. E havia um parágrafo final que você também precisaria conectar a ideia a esse parágrafo. Isso é uma questão bem importante com relação à linguagem, né? Uma linguagem bem formal do texto. Não é um texto de uma surfista, mas ela não se apropria de gírias, ou de uma linguagem mais solta, mais flexível. Não, é uma linguagem... Nem a ideia da figura, né, do texto literário, usando figurações, né, hipérboles ou metáforas. Ela contou uma história, mas ela foi assim, formal e objetivo, assim, né, sem muitas firulas, digamos assim. Achei interessante alguns termos, assim como cismei, tenho de praticar. Então, assim, você vê que ela segue numa linha um pouco mais rígida, assim, de linguagem, então você queria
também seguir nessa linha, conectando os parágrafos. Então esse era um desafio aí da gente para essa questão. E o gênero aí é um teste assim, para coerência, né? O aluno tem que ser muito coerente com o que está tanto no primeiro parágrafo quanto com a finalização, né? Uma coerência que analisa a sequência do que está sendo narrado, a história, o tema, e uma coerência também com a linguagem, no sentido de que é em primeira pessoa, no sentido de que não tem uma liberdade ou uma característica estilística nessa linguagem, né, que tem um respeito às normas, né, a norma culta, digamos assim. Uma coisa bem interessante. Assim, a gente gostou, né, porque se prestar bem atenção, né, na questão toda, na situação em que a gente tem que resolver, a gente faria um texto interessante. Apesar do enunciado, falar, da revista Veja e tal, isso não é uma coisa que a gente precisava levar para o texto. É um nome do personagem, porque ele não se apresenta, não se refere, né, ao próprio nome. Então, o que a gente tinha que entender é que entrar nessa história, né? Eu sou então a surfista, eu tenho que imaginar que eu vivi isso e relatar. E aí, lembrando do que eu coloquei como uma sequência tradicional de narrativa, né, de que esse início, como uma introdução, apresenta uma situação inicial. Então, existe um comecinho aqui só de 2 períodos em que tem um momento autobiográfico. Então, a própria personagem se apresenta. Ela é surfista, ela passou muito tempo perseguindo ondas gigantes, que ela cismou, então colocou como um desafio ser uma mulher surfista no meio de um ambiente masculino e ir atrás e persistir desse sonho de ondas gigantes, né? Então, a partir daí, ela anuncia um fato marcante da vida dela. Ela começa com essa frase: quase morri em 2003. Então, ela coloca o quando, ela coloca o onde, no Mar de Nazaré, em Portugal. Local, aí ela caracteriza esse local, que é onde tem as ondas mais gigantes, né? Nem sei se pode dizer as ondas mais gigantes, onde tem ondas gigantes, as mais desafiadoras. E aí, na próxima frase, ela começa assim: neste ano aconteceu, surfei uma onda de mais de 20 metros, consegui, mas a conta não foi barata. E aí ela começa então a contar a história. Tive meu primeiro contato com esse oceano revolto há exatamente 5 anos, era o mar. E aí, então, perceber que a contextualização inicial foi feita, a apresentação da situação, o anúncio de um episódio marcante na vida dela, que o próprio enunciado conta, né, que ela conta episódios marcantes da sua trajetória profissional. Então, ela anuncia um desses episódios, que acredito ser o mais marcante, então ela começa a narrativa. Né? Ela inicia a narrativa ali, então, a partir daquele tive meu primeiro contato, enfim, e ela termina colocando uma data, né? Depois de 20 dias treinando, o mapa meteorológico apontou uma ondulação enorme para o dia 28 de outubro daquele dia. Então, dá início à narrativa desse episódio. Que a gente sentiu aí que a gente, então, deveria entrar no complicador. Dada a situação inicial, dado o anúncio do episódio marcante e dado o início da narrativa desse episódio, a gente percebeu que faltou ali uma mudança, né? Contar mais um pouco, né? Pensando que agora iniciou a narrativa, contar mais um pouco desse início, né? Ela estava lá em Portugal, então, nessa data, e aí caracterizar, descrever esse momento, descrever esse cenário, dando então um complicador, e aí, ao final dessas nossas 10 linhas, desse limite, entrar no clímax, que é o ponto crítico da história, em que a gente fica se perguntando aí o que vai acontecer, como que vai ser esse desfecho. Então, por que entra no clímax? Porque ele não se encerra com as nossas palavras, ele se encerra na continuidade que é dada para nós ali, né? Quando ela fala assim, foi ali que eu quebrei meu tornozelo, começaram cenas de afogamento, as cenas famosas, fiquei 9 minutos tomando ondas na cabeça. Então, perceber isso aí, né? Onde a gente começa, onde a gente para dar certinho. Ficou muito legal, porque o desfecho do clímax, o autor já deu nesse parágrafo final, né? Bem o desfechinho do clímax. Então, você vai até um determinado ponto e tentar daí conectar com essa parte. Eu acho que foi ali que quebrei o tornozelo. Então, bem no finalzinho ali da tua emenda, ali
dessa progressão de texto, tentar conectar ali que é um momento muito turbulento ali daquela ação, né, daquela onda, em que ela, bem naquele final, ela está numa situação complicada, então você poderia talvez descrever um pouco, né, de elementos visuais que ela pudesse ter, ou talvez uma profundidade psicológica ali naquele momento também ficaria legal, e conectar com a parte em que ela quebra o tornozelo ali, seria... É algo inesperado, aconteceu que quase levou a quebra do tornozelo e quase levou um final ali que não era o esperado, uma fatalidade, Quem viu esses vídeos, assim, por acaso, tenha visto, né, esses vídeos, eles são realmente assustadores mesmo. A moça, ela fica totalmente desacordada no chão, sendo ressuscitada. Então, talvez aí quem tivesse um pouco de conhecimento disso, talvez matasse melhor a questão que teria que desenvolver a problematização ali, o clímax nesse final, nessa progressão de texto. Esse contexto, né, de surfistas, eles sempre querem ondas gigantes, porque é o desafio que eles buscam, é um esporte radical, né? Radical porque apresenta muitos riscos. Então, esses mares agitados, a dificuldade é entrar nesse mar, né, ultrapassar a quebra das ondas, e depois que esse surfista pega essa onda, esse surfer, de fato, quando ele termina essa onda, ele também está correndo um grande risco, porque essa onda quebra em cima dele, e aí no mar desse, a dificuldade é que ele saia, né? Então, o que a gente entende pelo contexto? É que ela vai enfrentar esse desafio. No mar conhecido como mais desafiador. Ela tem um medo, obviamente, porque todos têm, e eu acho que é esse é isso que motiva, né, o esportista radical, é o desafio. Tem medo, obviamente, mas ela esperou por esse momento. Ela foi atrás desse momento e ela está lá. Por isso que ela começa contando a data, né, o dia que ela estava lá finalmente para realizar esse sonho, para enfrentar esse desafio. Aí a gente fica imaginando o que a gente pode colocar no texto, né? Detalhar esse momento, que ela estava lá no mar, esperando a onda perfeita, que quando ela veio deve ter dado muito medo. Né? E aí quando ela pegou essa onda, enfim. E aí, como o Alexandre falou, existe um momento que a gente pode fazer uma pausa nessa sequência de ações. Uma pausa em que é bem comum até, né? Passa um filme na nossa cabeça, né? Ou a dúvida de, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo que eu quero? Vou nessa onda, não vou? É o momento, não estou tão seguro? Então esses conflitos que se passam em frações de segundos, mas que é um tempo até psicológico nesse momento, a gente não sabe determinar, né? Por quanto tempo ela ficou imaginando essas coisas. O que vocês acharam do tamanho de linhas aí, de 8 a 10? Então, eu acho que dá bem para o aluno construir algo bem legal, bem dentro do tema, claro, né? Nesse número de linhas que eles deram, acho que eles são bem coerentes também. Né? A gente se surpreendeu, né, com a redução, mas o que a gente percebe é que se tivessem mais linhas aí para essa lacuna, talvez a gente faltasse aí o que colocar, né? A gente ficaria ali, né, entre aspas, enchendo linguiça, enrolando o texto. Né? Foi um comando bem coerente. Justo, né? Bem justo. Eu percebo assim, pelo que você vem comentando em sala e a gente vem reforçando na assistência, é o aluno planejar bem o texto, né? Então ele poderia planejar ali algumas linhas para a chegada da surfista até a praia, para pegar a onda. Ele teria algumas linhas ali para descrever essa onda, o acidente, enfim, e depois o início daquele afogamento, né? Porque depois vem o final aqui nesse parágrafo. Então, se ele se planejasse, fizesse o projeto de texto bem de acordo com o que a gente vem comentando, ele fatalmente acertaria essa questão e desenvolveria bem essa resposta. Isso aí, então, concluindo, é uma questão que a gente julgou interessante por cobrar e avaliar uma série de habilidades do aluno, né? A habilidade que todas cobram de compreensão de texto, a habilidade de conhecimento dos gêneros textuais, né? E a habilidade, obviamente, de criar uma informação, criar conteúdo e também de respeitar o norma padrão, certo? Entre outros, né? Mas várias coisas aí que estão sendo cobradas. Consideramos que essa questão foi a questão surpresa aí da prova, né? Mas justa, em que seríamos totalmente capazes de resolver aí, inclusive a partir das aulas, das propostas que a gente treinou, enfim,
tentando fazer com que o aluno se colocasse em situações diferentes e desse conta de fazer, né? Tendo a capacidade de analisar o enunciado, analisar o comando, toda a situação, todo o contexto. Acho que foi muito bom e eu acho que a gente se deu bem, né? A gente, aluno, serve do rosto. Então, no próximo vídeo a gente encerra com a última questão 3.